Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada na carta aos Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 31. Nesse texto, eu gostaria de destacar com você os seguintes versículos, quando a palavra de Deus nos diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você já se sentiu rejeitado? Muito provavelmente, sim, em algum momento. Na verdade, o mais provável é que tanto você já se sentiu rejeitado, quanto pessoas já devem ter achado que você as rejeitou. Acontece por vários motivos. Às vezes, não tem motivo algum, simplesmente não existe qualquer explicação lógica. Só que quem se sente rejeitado sempre sofre. Por outro lado, se a rejeição dói, a aceitação deveria nos encher de alegria. Como é bom saber que existem pessoas que se importam conosco, que nos aceitam como somos, amigos, família, igreja. É algo estranho, curioso, o fato de que às vezes valorizamos mais o sofrimento da rejeição do que a alegria da aceitação. Aliás, esse é um bom exercício para você. Qual foi a última vez que você valorizou, demonstrou gratidão, reconhecimento por aqueles que te aceitam do jeito que você é? E se queremos ser aceitos por todos e não gostamos de ser rejeitados, esta verdade também vale para o nosso relacionamento com Deus. Queremos ser aceitos por Ele. Não passa em nossa cabeça que Ele não vá nos aceitar. Imagine, Deus me rejeitar. Agora, vamos problematizar esse argumento. Será que Deus é obrigado a aceitar todos nós? Será que Deus é obrigado a me aceitar do jeito que eu sou? Será que eu preciso fazer alguma coisa para ser aceito por Deus? São perguntas que este texto de Romanos 3, 21 a 31 nos ajuda a responder. Porque quando o texto bíblico fala de justificação, ele está se referindo à aceitação, a nossa aceitação por parte de Deus. E para a gente entender esse processo da nossa aceitação por parte do Senhor, é necessário lidar com algumas verdades. Verdades que desconhecemos, não entendemos ou mesmo ignoramos. A primeira delas é a verdade da santidade de Deus. Deus, ele é absolutamente santo, puro, diferente do ser humano. Deus é totalmente perfeito, nós totalmente imperfeitos. De fato, existe uma distância absurda entre a santidade de Deus e a miséria do ser humano, uma distância que do ponto de vista humano é intransponível. E na medida que eu entendo a santidade de Deus, eu também preciso entender uma outra verdade, que também ignoramos, a verdade da justiça de Deus. Assim como Deus é absolutamente santo, Ele é absolutamente justo. A nossa dificuldade começa quando queremos medir Deus pela nossa justiça. Ocorre que Deus não tem compromisso com o nosso conceito de justiça. Deus não está preocupado em atender às nossas expectativas. Ele não entra em crise se você o considera injusto. Jesus não andou aqui na terra fazendo campanha preocupado com a sua popularidade. O compromisso de Deus é consigo mesmo. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Deus é fiel aos princípios que ele estabeleceu no universo e aos princípios que ele mesmo revelou na sua palavra. E entre esses princípios está a santidade de Deus. Ou seja, a justiça de Deus corresponde à santidade de Deus. E aí entra uma terceira verdade,
que também não valorizamos muito a verdade do nosso pecado. Na carta aos Romanos, os capítulos 1, 2 e 3, o Senhor vai mostrar que todos os seres humanos são pecadores, porque todos nós deixamos de viver segundo a vontade de Deus, todos deixamos de corresponder aos princípios revelados pelo Senhor. O pecado é democrático, alcança todo tipo de pessoa. E o que é que merecemos segundo a perfeita justiça de Deus? Condenação. Do ponto de vista espiritual, a humanidade toda está debaixo da justa condenação do Deus Criador. E, considerando a perfeita santidade de Deus, é impossível haver qualquer relacionamento entre o ser humano e Deus. A santidade de Deus é tão pura, tão perfeita, que nenhum pecado ou pecador subsiste perante ela. E isso não é uma metáfora, é literalmente assim. Diante da santidade de Deus, só os pecados do meu pensamento deveriam me fazer corar de vergonha. É uma verdade dura, mas é a verdade. Essa é a verdade da nossa realidade, que nos ajuda a desconstruir algumas ilusões. Esse período eleitoral nos fez acostumar com as chamadas fake news, as notícias falsas. E, infelizmente, existem as fake news a respeito de Deus. Mentiras, ilusões, às vezes são tantas que é difícil de discernir a verdade. Gente que engana, gente que é enganada, gente que se ilude, outros que vivem de ilusão. A grande vantagem no caso do relacionamento com Deus é que temos acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus revelada nas Escrituras é a verdade. Jesus, o Filho de Deus, que se tornou ser humano, é a verdade. E a verdade do Evangelho desmascara as mentiras da religião. E a primeira mentira é que Deus é tão bom que aceita todo mundo de qualquer jeito. Naturalmente, Deus é muito bom. Sua bondade é perfeita. Todavia, a sua bondade coexiste com a sua justiça e sua santidade. Deus é tão bom quanto é tão santo, tão justo. Dessa forma, a sua bondade não pode anular ou contrariar a sua justiça e santidade. Quer dizer que Deus ama pecadores, sim, mas ao mesmo tempo, Deus sabe da necessidade desses pecadores experimentarem a sua condenação. O amor de Deus não faz dele um hipócrita que olha para a gente e simplesmente finge que somos bons. O nosso pecado nos mantém separados de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus. O nosso pecado não diminui o amor de Deus por nós, mas também não muda a necessidade da justiça dele sobre nós. O pecado nos coloca em uma situação de rejeição espiritual. A segunda mentira que precisa ser desmascarada é a que diz que Deus vai nos aceitar se formos pessoas boas. Nesse caso, aplicamos à vida espiritual o nosso conceito de justiça. As pessoas boas merecem ser acolhidas por Deus e as pessoas más merecem ser rejeitadas por Ele. A pergunta é, somos bons ou maus? Na perspectiva de quem? Nesse caso, a opinião que importa não é minha, nem é de ninguém a meu respeito. A avaliação que interessa é a de Deus, e conforme o que ele mesmo fala aqui nesse texto, não somos pessoas boas. Isso nos leva a uma terceira mentira que também nos contam sobre Deus. Isto é, talvez ele nos aceite se oferecermos a ele o que ele deseja. Nesse caso, pensamos a relação com Deus com base em uma troca. Eu ofereço o sacrifício e recebo em troca uma bênção. Dou uma oferta e recebo a cura. Realizo um ritual e ele faz o milagre. Temos diante de nós um Deus bastante mesquinho, um Deus interesseiro, que só nos abençoa se eu der alguma coisa para ele. Curiosamente, esse tipo de religiosidade atrai bastante o ser humano,
Porque criamos uma espécie de relação comercial com Deus. É só pagar o preço que somos abençoados. Esse tipo de espiritualidade nos atrai, porque nesse caso ninguém fala de pecado. Ou seja, você não precisa se arrepender nem mudar nada na sua vida. Continue fazendo o que você faz, mas não deixe de cumprir os rituais. É uma mentalidade que nos leva a subornar Deus para Ele continuar nos abençoando e a gente poder continuar pecando. Nada disso, querido, tem a ver com o Evangelho revelado nas páginas da Escritura. Ao contrário da falsa religião, o Evangelho nos revela a justificação pela fé. É como a Bíblia explica a maneira pela qual o ser humano, eu e você, completamente pecadores, conseguimos ser aceitos por Deus, um Deus santo e justo. A única forma de você sair da rejeição espiritual para entrar na aceitação espiritual é através da justificação pela fé. E enquanto eu não experimento esta justificação pessoal, Deus continua me amando, mas eu não desfruto da comunhão com Deus, porque eu estou em uma situação de rejeição espiritual. Deus, então, tinha dois problemas para resolver. O primeiro era a nossa condenação. O ser humano é pecador, ofendeu e ofende a santidade de Deus, merece a condenação pela justiça divina. Ora, se Deus simplesmente lançasse sobre o ser humano a condenação que a gente merece, seríamos destruídos. Não sobraria ninguém para contar a história. A questão é, como Deus poderia nos receber e nos condenar ao mesmo tempo? Como o amor e a justiça de Deus poderiam se manifestar em um mesmo indivíduo? E ainda havia um outro problema. Se Deus é absolutamente santo e justo, a única forma de eu estar na presença dele é estar de acordo com a sua justiça e santidade. Só que eu sou pecador. Pecado não é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu tenho. Se Deus simplesmente me perdoasse, eu continuaria sendo um pecador, o que, por sua vez, me impediria de adentrar a presença dele e desfrutar da comunhão com ele. A solução para esses dois problemas está em Jesus, está na cruz. Em primeiro lugar, Deus lançou sobre Jesus todo o nosso pecado. Na cruz estão os pecados do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Toda a nossa condenação espiritual, toda a maldição que era contra nós, tudo que nos faria ir para o inferno, merecidamente, o Senhor lançou sobre Jesus. Assim, na cruz, muito mais do que apenas a dor física da crucificação ou a dor emocional da humilhação, Jesus sofreu a condenação espiritual por causa dos nossos pecados. A justiça de Deus estava sobre Jesus. Jesus foi para a cruz por causa dos nossos pecados. Por isso, Jesus não fugiu da cruz. O diabo fez de tudo para desviar Jesus da cruz. Não é porque ele tivesse pena de Jesus. É porque o diabo sempre tenta nos desviar da vontade de Deus. E hoje o diabo continua agindo para nos desviar do caminho da cruz. Ele te oferece outros caminhos mais confortáveis, de menos sofrimento. A pergunta é: esse é o caminho da vontade de Deus? Jesus foi fiel à vontade de Deus. Ele se deixou ser preso, humilhado, crucificado, morto, porque em tudo aquilo ele estava tirando da sua vida o seu pecado. Portanto, a grande notícia da justificação é que toda a nossa condenação, tudo que merecemos por todos os nossos erros, tudo foi colocado sobre Jesus e está e permanecerá
colocado sobre Jesus. Mas havia outro problema. Como Deus santo e justo pode me aceitar, sendo eu pecador? A resposta também está em Jesus. Além dele ter morrido na cruz, ele viveu uma vida justa e santa. A nossa justificação está na morte e na vida de Jesus. Porque pela morte da cruz, ele resolve a nossa condenação. E pela sua vida santa e obediente ao Pai, ele resolve o problema da nossa aceitação. Somos aceitos por Deus por causa da obediência de Jesus. Em Cristo, o amor e a justiça de Deus se encontram, se revelam e se tornam disponíveis ao ser humano. Agora resta apenas um único problema para você resolver. Como tudo isso que Jesus fez vai chegar na sua vida? Porque não é automático. Jesus conquistou, tornou disponível. Agora você precisa se apropriar disso. Como? A resposta tem apenas 2 letras: fé. A nossa fé não é a causa da justificação. A causa é Jesus. Deus me aceita por Jesus. Através da vida e obra de Jesus, todo e qualquer ser humano pode ser aceito por Deus. A fé é o instrumento que faz com que os benefícios da vida e obra de Jesus cheguem à sua vida. No momento em que colocamos a fé em Jesus, uma grande transferência espiritual é realizada. O nosso pecado é lançado sobre Jesus. Os resultados da obra de Cristo são lançados sobre a nossa vida. No mesmo instante, a minha condenação é tirada de sobre minha vida e a justiça de Cristo colocada sobre mim. Então, de uma forma maravilhosa, você é recebido por Deus como filho. Pode ter acesso à presença de Deus, desfrutar da comunhão com Deus. Porque quando cremos, confiamos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador, Deus nos trata como justo. E não é hipocrisia, porque sobre a nossa vida está a justiça de Cristo. Deus não rejeita aquele sobre quem está o sangue de Jesus. Se Cristo é o Senhor da minha vida, se eu reconheço os meus pecados e confio no sangue de Jesus para minha justificação, eu posso ter certeza de ser aceito por Deus. A base da minha autoaceitação é o fato de que Deus santo e justo, através de Cristo, me aceita como filho. Não há maior privilégio do que este. Desfrutar da presença de Deus, creia em Cristo, você é especial. Deus te aceita, porque a única condição é Jesus. O alerta que fica é o contrário dessa verdade. Deus não aceita aqueles que rejeitam seu filho. Portanto, a questão não é o que você vai fazer para a igreja, não é o que você vai dar para Deus, não é uma troca, não é um esforço moral para você ser bonzinho ou politicamente correto. É pura e simplesmente uma questão de entrega e confiança. Você confia em Jesus a ponto de entregar sua vida a Ele. Sim. Se sim, faça isso hoje. Isso não significa o final da obra de Deus na sua vida. É o início. Deus te recebe. Começa uma obra de mudança na sua vida. Porque somos amados e recebidos por Deus. Buscamos sim a cada dia, cada vez mais, uma vida de obediência. Se o mundo te rejeita, creia que Deus te aceita por Cristo. Se você recebe Cristo, Deus te recebe. E se você foi recebido por Cristo, se alegre com isso. Celebre isso. Viva uma vida que honre esse amor tão grande. Deus te abençoe. Amém.